Se tem uma coisa que tira o sono de quem tá pensando em vir para a Austrália, é a temida comprovação financeira. Eu já tive no teu lugar e eu sei o quanto isso pode te deixar ansioso, apavorado, com receio, porque realmente pode ser o motivo pelo qual eles não aprovem o teu visto. Mas nesse vídeo eu quero te revelar a estratégia que eu usei e que deu certo, né? Ou seja, eu consegui que meu visto fosse aprovado mesmo depois deles pedirem a comprovação financeira. E essa estratégia, cara, eu pesquisei em muitos lugares alternativas, enfim, conversei com as agências de intercâmbio e ninguém me ensinou isso. Então foi algo que eu realmente desenvolvi por conta própria que salvou minha vida, né? Que salvou a aprovação do meu visto. Então fica aqui que eu vou te passar o passo a passo para que tu tenha o visto aprovado caso te peçam a comprovação financeira. Eu vim aqui para a área de lazer do prédio que a gente está morando. Olha só que massa a vista aqui do centro de Brisbane. E cara, tem um mistério aqui que alguém veio, botou a carne no fogo e saiu. E essa carne vai torrar, cara. Então, não sei quem é que tá cometendo esse crime. Não sou eu. Bom, eu precisei mudar de cadeira porque eu já tava cozinhando mais que a carne aqui debaixo do sol. E antes da gente ir direto pro que interessa, eu vou te fazer um pedido que é o seguinte, cara. Eu tô produzindo conteúdo aqui sobre a Austrália, já vão fazer 7 meses, mostrando minha jornada, dando dicas. E eu tô muito empolgado porque a gente tá prestes a chegar nos primeiros 500 inscritos. Então, se tu tá aqui assistindo pela primeira vez e não se inscreveu ainda, ou até mesmo se tu tá assistindo, já assistiu algum outro conteúdo e ainda não se inscreveu, clica agora no se inscrever porque vai ser muito importante para mim, vai me ajudar aí a continuar fazendo com que os conteúdos cheguem a mais pessoas, né? É uma moeda de troca, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam dessa maneira, então todo mundo sai ganhando. Então, conto com o teu apoio aí pra gente bater os primeiros 500 inscritos do canal. Então, vamos do começo, né? O que que é a comprovação financeira? Basicamente, o governo australiano, ele, se tu tá pensando em vir para a Austrália com o visto de estudante, que foi o visto que eu vim inicialmente, que eu tô no momento, o governo australiano, ele pode exigir que tu mostre que tu tenha condições de se manter no país. A ideia é que tu mostre para eles que tu venha para cá e consiga se manter, né? Porque eles têm medo de que, sei lá, vai vir para cá virar mendigo, enfim, né? Vai desequilibrar o ecossistema da economia, não sei. Então a ideia da comprovação financeira é tu mostrar para o governo australiano que tu tem condições de se manter, independentemente das condições, né? Porque para o governo da Austrália, o objetivo do intercâmbio não é trabalhar, é estudar, por mais que eles permitem. Então a ideia é que tu consiga mostrar que tu tem condições de se manter enquanto está estudando, sem necessariamente precisar do dinheiro do trabalho. Claro que a gente sabe que essa não é a realidade que acontece, né? E o governo australiano é um tanto quanto otimista, né? Os imigrantes têm que trabalhar para pagar o intercâmbio, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, o que é importante que tu entenda é que essa comprovação financeira não é algo obrigatório de fazer no momento da tua aplicação do visto, mas pode ser que eles exijam depois que tu aplicou, como foi o meu caso. Depois ali de uns 5 dias, mais ou menos, acho que foi, eles entraram em contato comigo dizendo que eu tinha que fazer comprovação. E aí, cara, tu tem que estar preparado, porque o prazo para mandar de volta esses documentos, enfim, é tipo 3 dias úteis. Então, é muito importante saber tudo que tu precisa fazer. Cara, eu vou precisar voltar para dentro do apartamento porque começou a chover e aqui a área que eu tava era descoberta. E olha esse crime sendo cometido, sério. Isso aqui é um pecado. Não, se bem que o fogo tá só nessa boca aqui da esquerda, né? E a carne tá aqui. Então pode ser que seja algo realmente planejado. Bom, se foi, é de alguém que entende. Então, como eu estava dizendo, né, a comprovação financeira, ela é algo que pode te exigir ou não. A minha namorada, por exemplo, ela aplicou para o visto dela, ela, na parte de financeira, né, digamos assim, ela usou o pai dela como patrocinador.
citou que o pai dela tinha um negócio, enfim. E acabou que não pediram a comprovação financeira para ela. Mas no meu caso, eu, né, declarei lá que eu era microempreendedor, enfim, né, e que eu mesmo ia pagar pelos custos do intercâmbio. E, e aí acabou que para mim pediram, né, não sei se de repente porque eu não tinha vínculo empregatício, né, porque eu era autônomo, trabalhando ali, enfim, e ela tinha, né, até então um vínculo com uma empresa que ela trabalhava, mas o fato foi que para ela não pediram e para mim pediram. Então, continuando, né, não tem como saber exatamente qual que é o perfil que pode fazer com que eles peçam a comprovação ou não peçam, né? Tem um gatinho aí atrás da câmera. Então, não tem como dizer exatamente qual que é o perfil que faz com que eles peçam ou qual que é o perfil que faz com que eles não peçam a comprovação financeira. Mas o fato é que também, se eles não pedirem para te fazer a comprovação financeira quando tu está aplicando o teu visto, e aí depois teu visto foi aprovado, enfim, pode ser que eles peçam aqui na chegada na Austrália, na imigração. Então, de qualquer forma, é importante estar com esses materiais, né, esses documentos aí preparados para apresentar caso seja necessário. Tá legal, Yuri, tô entendendo, enfim, mas o que que eu posso usar para comprovar, né, esse meu patrimônio? Então, existem alguns requisitos, né, alguns critérios que tu pode usar, né, que tu deve seguir para comprovar esse teu patrimônio. E eles são um patrocinador, que pode ser uma pessoa ou uma empresa, né? Se for uma pessoa, o importante é que seja um parente ali de primeiro grau ou mais próximo, uma relação mais próxima possível. Investimentos, né? Ou seja, investimento em renda variável, tesouro, enfim. Todas essas questões de aplicações financeiras, mas que tenham resgate imediato, né? E liquidez diária. Contas bancárias, ou seja, dinheiro parado na conta ali, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Comprovante de renda, né, de empregadores, caso tu esteja trabalhando para alguma empresa ou trabalhou. E também, caso tu ganhe, né, tenha ganho alguma bolsa de estudos, essa comprovação, né, essa carta aí da tua bolsa de estudos. E se você ouviu algum barulho de sacola mexendo, a culpa é desse semelhante. Say hi, Simba. E talvez você esteja se perguntando, tá, Yuri, mas quanto que eu preciso comprovar? Cara, antes de tu cair da cadeira, comenta aqui de onde tu tá assistindo esse vídeo. Qual que é a cidade que tu tá morando atualmente e para qual cidade da Austrália tu tá pensando em vir aqui para a Austrália. Então, existe um número mágico para descobrir quanto que tu deve comprovar aí de patrimônio, né, para o governo da Austrália. E esse número ele é levado em consideração o tempo que tu vai permanecer nesse teu primeiro visto. Então, existe uma quantia mensal e aí tu tem que multiplicar isso pelos meses que tu pretende ficar aí no teu primeiro visto. Hoje, né, aqui eu tô falando de fevereiro de 2025, esse valor é de 2.475 dólares por mês, né? Isso, isso, se tu vai vir com visto de estudante, sem filhos ou sem parceiro, sem parceira no teu visto, que aí a conta vai ainda mais para cima. Mas então vamos supor que tu esteja pensando em ficar inicialmente 6 meses no teu intercâmbio, que é um período relativamente comum, né? Isso geraria a necessidade de você precisar comprovar um patrimônio de 14.854 dólares australianos. Então, convertendo aí para o câmbio de reais, né, de dólares australianos para reais, isso significa um patrimônio de 53.900. É um preço um pouco salgado, né? Mas é isso aí. Pode ser que tu tenha esse dinheiro, não seja um problema. Pode ser que alguma pessoa próxima a ti, teus pais, enfim, possam ajudar. Mas no meu caso, eu não podia depender de nada de ninguém. Então, era o cenário ainda mais difícil. Então, cara, tu percebe a magnitude do quão importante é a comprovação financeira dentro do processo de aprovação do teu intercâmbio? Porque não é simplesmente tu mostrar que tu tem esse dinheiro para se manter na Austrália. É tu ter esse patrimônio, pagar por passagem aérea, pagar pelo intercâmbio.
Ou seja, é um investimento aí de, não vou nem falar em voz alta para te não se assustar, não te desencorajar. Mas, cara, tem que ter uma preparação, entendeu? Não pode chegar desavisado no rolê. Então, é preciso, né, ter uma estratégia. E eu vou contar qual foi a estratégia que eu usei, né, fazendo isso por conta própria, sem ter ajuda aí de pai, mãe, tio, alguma coisa, para comprovar esse patrimônio e pagar pelo intercâmbio. Mas antes, deixa eu te contar um negócio. Não sei se tu já viu algum outro vídeo no canal aqui antes ou não, mas eu coloquei toda a minha experiência de preparação para a Austrália, os 6 meses de preparação e também todos esses 7 meses que eu já estou aqui de experiências e aprendizados e descobertas em um e-book. Então, se tu tá se preparando para vir para a Austrália, tá pensando em tirar esse sonho do papel, é o que vai te ajudar a entender todo esse processo, todas essas burocracias, todas essas decisões importantes, a como passar por tudo isso sem precisar ter estresse, sem precisar estar ficando procurando informação em tudo que é canto, tá perdendo tempo assistindo vídeo, tá lendo blog, enfim. Então, nesse e-book eu compilei tudo que tu precisa fazer, né, para planejar teu intercâmbio, para tirar isso do papel. Então lá eu falo desde quais cidades escolher, como conseguir trabalho, possibilidades de vistos de imigração, né? Porque a imigração é uma parte importante também, de já ter em mente desde o começo da tua jornada. Que mais fala sobre essa parte da comprovação financeira, organização financeira ali para pagar intercâmbio também, enfim. Cara, se tu tá realmente, putz, acordei hoje, quero ir pro intercâmbio da Austrália, não sei o que fazer, vai olhar o e-book, que o e-book tem tudo mastigado aí. Tudo que eu fiquei aí um bom tempo pesquisando e tentando entender, quebrando a cabeça, tá tudo mastigado para ti. Então, clica aí para conhecer e também é uma forma de apoiar os conteúdos aqui do canal. Valeu. De volta aqui então, qual que era a minha situação, né? Eu decidi fazer o intercâmbio em dezembro de 2023, decidindo vir para a Austrália em junho de 2024, ou seja, 6 meses para frente. Então, cara, eu tive que fazer um planejamento ali muito milimétrico, porque cada detalhe poderia estragar esse plano, né? E, enfim, como eu falei para vocês, eu tive que juntar o dinheiro para comprovar o patrimônio, tive que juntar o dinheiro para pagar o intercâmbio e pagar as passagens aéreas. A passagem, né, na verdade, porque eu comprei só a passagem de vinda. E esse é um detalhe que não é muito falado, né? Tu não precisa ter a passagem de ida ou de volta. Só de ida já é suficiente. Enfim, eu não podia esperar, né, uma ajuda aí da minha família, infelizmente, né? Ninguém tinha condições de me ajudar com esse investimento alto. Eu também não tinha nenhum carro ou algum outro patrimônio que eu pudesse vender para levantar esse dinheiro. Na verdade, o que eu tinha é uma scooter elétrica, só que era meu principal modo, né, de transporte. Então, se eu vendesse a scooter elétrica, primeiro, eu ia ter que gastar com Uber, né, ou algum outro aplicativo, enfim, para me locomover. E no final das contas, quando eu botei isso no papel, do valor que eu teria pela venda da scooter, até o meu momento do embarque do intercâmbio, ia sobrar metade ou menos da metade. Então, não ia resolver minha vida em nada. E desde o começo eu tava com esse negócio assim, sabe, dentro de mim, tipo, cara, não posso marcar bobeira na comprovação financeira, não posso marcar bobeira na comprovação financeira. Tinha um negócio que, sei lá, tava me avisando, Deus, não sei, tava tentando se comunicar comigo. Então eu fui muito criterioso em todas as minhas escolhas. E a estratégia que eu utilizei passaram por algumas escolhas que eu vou contar agora, tá? A estratégia que eu usei e que, novamente, eles solicitaram a comprovação financeira depois que eu apliquei meu visto e eu comprovei as informações e eles aprovaram meu visto. Então, pode ser que se tu seguir esses passos, né, claro, batendo o número mágico, né, que a Austrália precisa, eles também aprovem o teu. Então, se liga aí no que eu fiz. Primeiro, né, eu morava na Serra Gaúcha, cidade de Canela, do lado ali de Gramado, aquela região da Serra Gaúcha lá que neva de vez em quando. Então, eu morava sozinho, né, num apartamento de um quarto, sala ali, enfim, escritório, 2 quartos, né, na verdade.
E a primeira decisão que eu fiz, né, que eu tomei para me ajudar a me capitalizar, ou seja, ter mais dinheiro, ter mais patrimônio, foi decidir voltar a morar com a minha mãe. Por que que eu fiz isso? Primeiro, ia reduzir o meu custo de vida, né, não ter que pagar por aluguel, enfim, todas aquelas coisas. Claro que eu também estava ajudando ela, né, com as contas de casa lá depois que eu me mudei, mas ainda assim um investimento bem menor. E segundo, porque já fazia o que eu acho que uns 2 anos que eu morava, né? Tinha saído da casa da minha mãe, alguma coisa assim. E eu tava me preparando para ir simplesmente pro outro lado do mundo. Então eu pensei, cara, esse momento vai ser bom também para estar mais perto dela e do meu irmão antes de eu embarcar para a Austrália. Então, essa foi a primeira decisão, voltar a morar com a minha mãe. A segunda decisão importante, né, que realmente ajudou a tudo dar certo foi qual agência de intercâmbio escolher. Eu analisei 3 agências de intercâmbio, né? E para ser sincero, eu até tinha preferido uma outra do que a que eu realmente escolhi, mas eu dei prioridade pro fluxo de pagamento facilitado. Então tu precisa de uma estratégia porque quando tu paga pelo intercâmbio, sai dinheiro do teu bolso. E se tem menos dinheiro no teu bolso, é um patrimônio menor para te comprovar. Então, tu precisa de uma estratégia, né, ali para mostrar para o governo. E a estratégia que eu encontrei, né, foi analisando essas agências aí de intercâmbio, que uma delas tinha a possibilidade de eu fazer parcelamento no cartão. Se eu não me engano, eles tinham feito, né, 6 boletos ali do valor do intercâmbio para eu pagar, que eu deveria pagar até o final, até antes de embarcar para a Austrália, né? Só que, qual que era o ponto? Se eu parcelasse tudo isso no cartão, né, minha fatura do cartão ia explodir também e aí não ia dar bom. Então, se eu não me engano, o que eu fiz foi paguei os 3 primeiros boletos do intercâmbio, né, ali integral e tal, e os 3 últimos eu parcelei. Então, o que que aconteceu foi que eu dividi aquele valor que eu tinha que pagar em mais vezes. Se eu não me engano, foram 4 vezes cada parcela. Então, no fim das contas, né, eu peguei uma parcela, dividi em 4. Peguei outra parcela, dividi em 4. Peguei outra parcela, dividi em 4. Então, eu fragmentei esse valor que eu teria para pagar. Claro que teve um pouco de juros, né, que eu tive que pagar nessa operação, mas a grande questão era conservar mais dinheiro comigo para ter mais dinheiro no meu patrimônio para apresentar para o governo australiano. Então, essa é uma estratégia muito inteligente. Não sei se a tua agência de intercâmbio te dá essa possibilidade, mas agora que tu sabe que existe, pergunta para eles. Talvez quando tu for conversar com as agências de intercâmbio, ou se tu já conversou, eles vão dizer: "Ah, mas tu tem que pagar tudo antes de ir para a Austrália". Só que, cara, como eu falei, não é só ter o dinheiro, né, do patrimônio ali para te comprovar. É tu pagar pelo intercâmbio e mais a passagem aérea. Então, tipo assim, é muito dinheiro. Cara, esse vídeo aqui eu tô muito feliz porque eu sei que realmente pode ajudar muitas pessoas, né? Porque realmente ter uma boa estratégia de comprovação financeira pode ser a diferença entre a aprovação do teu visto ou a reprovação dele. Então, se tu tá gostando desse conteúdo, tá realmente vendo o valor, cara, por favor, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, porque como eu falei, é muito importante. E eu tô aí com esse objetivo de chegar nos primeiros 500 inscritos aqui do canal. E a terceira decisão importante, que talvez seja o pulo do gato nisso tudo aqui, que também vai fazer tu. É algo que também poucas pessoas falam a respeito, se é que falam. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu não lembro de ter visto em algum lugar, mas foi uma luz que eu tive. Então, essa aqui também é outra dica super importante para te ajudar a ter sucesso na comprovação financeira, que é a quantidade de tempo do teu primeiro visto. Então, tu lembra que eu falei que a grande questão na comprovação financeira, né, para entender o número mágico que tu precisa mostrar para o governo australiano, é um valor mensal versus os meses que tu multiplicado pelos meses que tu vai ficar na Austrália? Então, qual que é a lógica? Quanto mais tempo na Austrália, maior o patrimônio que tu tem que comprovar. Quanto menos tempo na Austrália,
menor o patrimônio que você tem que comprovar. Então, essa é outra coisa que também é muito importante tu levar para tua agência de intercâmbio, né? Existe a possibilidade de fazer intercâmbio em menos de um ano, em menos de 6 meses. É, exatamente. Tem como fazer intercâmbio em 4 meses. E foi isso que eu fiz. O meu primeiro visto, né, eu solicitei para apenas 4 meses, justamente porque eu sabia que, caso me solicitassem a comprovação financeira, seria um dinheiro menor em relação a se eu ficasse mais tempo na Austrália. Então, claro, entendeu? É isso que eu tô falando. Tu tem que saber olhar as regras do jogo e identificar as brechas ali para ter sucesso quando se trata de Austrália. Então, o meu número mágico, né, para ficar os meus 4 meses, inicialmente, né, a agência de intercâmbio tinha me passado, era por volta ali de R$ 36.000, né? Então, eu tinha esse número, né, esses 36 mil na minha mente desde esse momento, cara. Juntar 36 mil, juntar 36 mil. E aconteceu que, desde o momento ali que o meu visto foi aplicado, uma semana depois, eu acho, 5 dias, eles solicitaram a comprovação financeira. Só que, velho, me deu um frio na barriga, né? Porque desses 36 mil, eu tinha conseguido juntar 33 mil. E, enfim, aqui vai uma coisa que eu não contei ainda muito nesses vídeos da Austrália, né? Mas tem outros que eu falo mais sobre essa parte da relação com Deus, da minha relação com Deus. E teve vários momentos assim que ele vem abençoando, né, a minha jornada nesse sentido. E um desses foi justamente nessa parte da comprovação financeira, porque se isso não é um milagre, eu não sei o que que é. Porque, como eu falei, inicialmente eu teria que comprovar R$ 36.000, mas acabou que quando voltou ali o retorno do governo australiano, que eles pediram a minha comprovação financeira, eles pediram US$ 8.000. Ou seja, ao invés de 36 mil, eles pediram 28 mil. E como eu tinha conseguido 33, cara, deu tudo certo. Então, só para deixar claro, essa minha estratégia ela funcionou, né, além dessas decisões aí que eu expliquei para vocês, porque primeiro, a maior parte desse patrimônio que eu precisava comprovar, eu já tinha pronto, né? Eu já tinha feito isso porque eu comecei a investir em 2019, então já tinha um patrimônio ali acumulado. E eu tinha, né, na época ali que eu decidi fazer o intercâmbio, meu próprio negócio, e ele estava gerando ali para mim R$ 6.000 por mês, ou seja, dava para pagar as despesas do intercâmbio e ainda guardar para ter o patrimônio. Então, não adianta achar só que, tipo, vai se seguir essas dicas ali que eu falei, né, que isso vai resolver as coisas. Não. Você tem que pensar em formas de como aumentar a tua renda, né, e diminuir teus custos. Esse é o segredo do negócio. E aí, o que tu achou do vídeo? Eu aposto que tu não tinha visto alguém falar sobre esse assunto dessa maneira até então. Então, se tu gostou desse conteúdo e quer continuar apoiando o canal, eu lembro que tem o e-book aqui para que tu esclareça tuas dúvidas e entenda o que fazer aí nos próximos passos para tirar o teu intercâmbio do papel. Então, tudo que tu precisa, né, para fazer esse planejamento do teu intercâmbio tá aqui no e-book. Tudo já mastigado, pronto, fácil para te ler e entender o que precisa fazer, sem precisar se preocupar, sem precisar ficar perdendo tempo procurando informação. E se tu ficou até o final, vamos combinar um negócio? Comenta milagre. Porque assim eu vou entender que só realmente quem ficou até o final, que comentou isso, que vai saber essa palavra secreta. Tá bom? Então, obrigado por acompanhar até aqui. Obrigado caso tu tenha decidido adquirir teu e-book também para continuar incentivando o canal e apoiando. E nos vemos em breve. Até mais.